Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos, estudantes da Licenciatura em Educação do Campo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Eu sou o professor Dr. Ricardo Santos de Almeida e nós ainda estamos estudando na disciplina Sociologia da Educação. Sabendo disso, é imprescindível que você saiba que se tem dúvida, perguntas, tem um fórum de dúvidas? Nós temos atividade a ser realizada, mas antes disso é importante que a gente explane conteúdos relacionados à terceira unidade, que é nominada Educação, Sociedade, Indivíduo e Pluralidades. Nesta gravação, nós precisamos reforçar a importância das investigações que você pode realizar através da biblioteca virtual, com acesso gratuito a vários livros. Acesse com o seu acesso da UERN. Bem, ao longo deste encontro, nós vamos dialogar sobre a educação enquanto política pública e o papel da escola relacionando com a educação no campo. Nós vamos evidenciar os agentes e atores envolvidos, os grupos que são pertinentes num processo que envolve a educação no campo. Nós vamos afirmar a importância da educação do campo no que se refere à educação e para a sociedade. Nós vamos reconhecer a necessidade afirmativa da educação do campo como política pública de educação em sua territorialidade. Nessa gravação, nós vamos dar ênfase aos elementos que se relacionam com a partilha de conhecimentos no processo de socialização. Nós vamos buscar nessa relação evidenciar a importância da educação do campo e, sobretudo, nós vamos trazer em discussão cultura. Primeira reflexão que a gente vai fazer neste encontro. O professor Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia, ele vai trazer na página de número 50 a seguinte citação: na verdade, o inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da experiência vital, onde a vida há inacabamento, mas só entre mulheres e homens o inacabamento se tornou consciente. Quando Paulo Freire ele vai trazer essa reflexão, ele vai nos evidenciar que nós estamos em constante evolução e nós somos seres inacabados. Esse inacabamento ele reflete também muito das discussões que a gente já realizou nas unidades 1 e 2, principalmente no que diz respeito aos processos de socialização. É graças a ele que nós conseguimos partilhar conhecimentos, sabedorias e, sobretudo, nós conseguimos, dentro dessa partilha, aprender cada vez mais sobre o espaço que está à nossa volta, respeitando temporalidades e diferentes conceitos. Essa discussão do professor Paulo Freire ela é muito importante. Por quê? Porque ela nos faz fazer uma pergunta: o que é que torna possível a educação? Vocês conseguem verificar essa imagem visual? Ela vai estar trazendo, né, um momento de mística que é muito utilizado nos variados processos de formação com os movimentos sociais de luta por acesso à terra e territórios, e também água. E nessas místicas, não é apenas o ato de se colocar objetos que se relacionam com a vida cotidiana das populações que deles fazem parte. É toda uma forma de socialização que vai sendo evidenciada ali. Se o povo do campo não planta, a cidade não janta. E não é somente essa relação que eu estou tentando trazer para vocês, no sentido de um processo de socialização, de múltipla cooperação entre populações dos mais diferentes recortes do espaço geográfico. Nós precisamos também tomar nota que esse processo de socialização, como nós já vimos em outros encontros, ele pode acontecer em diferentes momentos da nossa vida com variados grupos sociais. E assim, sabendo, precisamos resgatar que a socialização ele vai ser um processo pelo qual seres humanos são integrados à sociedade, aprendendo a viver de acordo com costumes de determinada cultura. O Emile Durkheim ele vai fazer uma série de reflexões sobre as gerações mais novas e a gente consegue observar no cenário atual que existem vários entraves que vão dificultar a preparação para essas novas gerações numa vida social. Lamentavelmente, nós estamos cada vez mais virando reféns
de algo que é um recurso interessante, que pode ser muito bem utilizado, né, como o aparelho eletroeletrônico, celular, tablet e notebook, mas se nós soubermos muito bem utilizá-los, nós não vamos reproduzir modelos de sociedade que cada vez mais oprimem e dizima outras e variadas culturas. Eu creio que esses espaços, esses cyberespaços utilizados e vinculados, vivenciados, utilizando esses objetos eletroeletrônicos, eles podem ser potencializados como um espaço de partilha de conhecimentos e de socialização de culturas, utilizando-se a imagem visual, por exemplo, como esta que nós estamos verificando aí neste slide. E aí, a gente não pode se esquecer que os espaços escolares, eles também, junto à família, resgatando os pensamentos de Luckman Bergan, fazem parte daquilo que se chama a socialização primária. E a gente sabe muito bem que nem tudo pode estar exclusivamente ou hora família ou hora escola. É preciso que nós, educadoras e educadores, tenhamos a família como parceiros das escolas. Já no que diz respeito à socialização secundária, a gente vê um rearranjo, né, uma sofisticação, pois, com base em tudo aquilo que, junto à família e à escola, as interações, nós vamos ter nessa sofisticação o mundo do trabalho como sendo o locus de uma socialização secundária, cujos arranjos, né, padrões e crenças aprendidos nos grupos de socialização primária vão permitir uma socialização que podem mitigar ou potencializar outros variados conflitos. E aí a gente não pode se esquecer que a escola, e sobretudo a educação infantil, ela é, digamos que dentro do cerne da socialização primeira, é aquele ambiente que nós vamos nos despertar. Mas a gente não pode se esquecer que essa escola, tanto hora da educação infantil como da EJA, cada vez mais ela está sendo sequestrada como esse primeiro essa primeira imagem, né, ela está nos mostrando. E assim, sabendo, essa primeira imagem, ela nos alerta sobre vários outros detalhes que a gente precisa defender, sobretudo das escolas do no campo. Além da necessidade de uma melhor infraestrutura, não só para a educação infantil, mas para a educação fundamental, a média, o currículo ele precisa fazer jus. Então, a sala de aula termina sendo não apenas o local da socialização, mas ele ultrapassa e transcende esse espaço. É um espaço também de resistência e de resistência, tanto dos profissionais educadores como também dos educandos. E ele precisa ser defendido, não somente como um espaço institucional, mas como um espaço onde os currículos eles respeitem as características, as condições. E, como eu já havia mencionado em dois outros encontros, em um deles, eu mencionei que não existe o ato de ser melhor ou pior locus. É preciso que a escola do no campo ela também tenha uma melhor qualidade. Essa qualidade ela é conseguida, ela é conquistada com base em muita luta. Uma delas é a resistência que muitas populações fazem e têm, não apenas no que diz respeito ao currículo, mas também no que diz respeito à permanência desses espaços escolares. E esse processo de socialização ele precisa ser muito bem definido para que essa conquista ela seja permanente, a luta por direitos. E aí a gente não pode se esquecer que existem configurações culturais que vão apontar para o surgimento de várias modalidades educativas. E aí a gente não pode se esquecer que as socializações elas vão trazer consigo também uma série de evoluções de técnicas e tecnologias. Técnica e tecnologia têm significados diferentes. É muito importante que você os pesquise. Quando a gente fala de técnica, a gente pensa no ato de fazer, no ato de elaborar algo ou alguma coisa, uma ação. As tecnologias vão ser também os meios e mediadores com os quais esse processo ele pode acontecer, mediante uma sofisticação. E aí a gente precisa também observar que a educação do no campo ela também precisa acompanhar esses processos. Um desses movimentos é o ato de estarmos aqui na modalidade à distância.
aprendendo e partilhando em diferentes espaços geográficos. Isso mesmo. Você pode estar no estado do Rio Grande do Norte e eu estou no estado de Alagoas aqui partilhando conhecimentos com vocês. Nem tudo que cabe aqui pode caber aí, e a gente vai nesse processo de socialização aprendendo cada vez mais. E a gente não pode se esquecer que as tecnologias elas podem valorizar ou subvalorizar, favorecer ou não circulação, intensidades de conhecimentos e diferentes maneiras de pensar e agir. Esse meio pode também vir consigo trazendo duas situações. Uma delas é a evidência da mundialização de capitais e a outra do processo que é a globalização, quando as culturas elas tentam se tornar cada vez mais homogênea. E aí, será que está tudo ficando igual no campo brasileiro? Fica a dica para além do observar as paisagens e os riscos que essa tentativa de uniformização, ou seja, de deixar tudo parecido igual no mundo do espaço agrário, é algo positivo? E as culturas das populações? Estamos aí observando, por exemplo, os festejos juninos que já se passaram e muita coisa de lá para cá, de décadas anteriores para cá, 2025, mudou muito, inclusive as formas de apropriação das quadrilhas juninas. E a cultura brasileira, como é que será que ela está sendo desenvolvida? Em instantes, a gente vai se aprofundar também sobre esses detalhes que no estudo da educação do no campo, sim, são relevantes. Nós não podemos nos esquecer também que a esfera laboral, ou seja, a do trabalho, ela também vai ser marcante para o processo de socialização. O contato do homem e da mulher do no campo com várias atividades agrícolas também viabiliza e se faz necessário que você, educador do no campo, também traga para a sala de aula, ao respeitar esse público, variados elementos. Ora, como é que eu vou trabalhar a matemática se eu não levar em consideração, por exemplo, as vivências ou quantas tilápias aquele cidadão que cria, né, tem o seu viveiro de peixes ali no seu quintal. Ou também o plantio, né, das oleaginosas como o girassol, né? Ou outros alimentos. Então é muito importante fazer essa consideração não só na matemática, mas também trazer à tona gêneros ou literários ou também outros formatos de escrita, né, dentro do que se refere à língua portuguesa. É muito importante que a gente traga consigo esses elementos, eles são muito importantes. E as memórias, ora, não só considerar toda aquela forma de socialização de conhecimentos na história, por que não falar um pouco sobre a memória dos lugares, conversar e trazer o morador mais antigo que traz consigo muitos conhecimentos sobre, por exemplo, a organização daquele sindicato rural ou também daquele povoado e dos festejos. É muito importante fazer com que essas pessoas também se sintam protagonistas, pois é com base nessa relação social que a gente vai também reforçar e contribuir para a formação da identidade dos indivíduos e também valorizar as comunidades. É muito importante compreender como é que ocorre a socialização, não só dentro dessa relação família, escola, mas também entender como é que as organizações instituições, elas também vão fomentar esses processos. Eu assim digo porque muitos de vocês vão trabalhar, creio eu, em espaços escolares dos mais diversos e diferentes, e preferencialmente aqueles que estão no campo. E é muito importante que vocês precisam trazer consigo uma organização e gerenciamento desses processos. Já entrando dentro de um outro espectro, né, que são as relações organizacionais, que eu assim falo, pois alguns sindicatos rurais precisam também de profissionais que trabalham com a educação e é muito importante que vocês entendam que alguns desses espaços eles têm normas, valores, formas de se posicionar, realização de atividades e as posturas elas precisam estar fazendo jus principalmente para evitar e mitigar problemas no que diz respeito às relações sociais. Alguns status, como por exemplo situação econômica,
quantitativo de certificações, currículo, não necessariamente vai te determinar como sendo a pessoa mais importante, mas você tem que entender que dentro de variados espaços, você vai estar ali contribuindo. E tendo essa noção, esse comportamento vai estar validando um papel primordial dentro de um grande cenário, de um grande conjunto organizacional. Daí é muito importante que a gente observe que em todos esses espaços e também nos escolares existem as formas de ingresso. E aí a gente não pode buscar ou tentar se sobrepor a algumas situações que não nos convêm. Então é muito importante também, caso você saia de uma situação em que está professor e seja, né, contemplado com gestão, coordenação, é muito importante para que você também se coloque no lugar do outro. O ato desse se colocar no outro é também uma estratégia de socialização consciente, onde nós vamos saber como agir. Agora, cuidado, às vezes a gente pode, de forma inconsciente, até ferir o outro, e esse não é o intuito. Por isso, busquemos também de forma inconsciente aprender por ensaio ou erro. Variadas vezes, a gente tenta domesticar, mas, gente, vocês não podem fazer isso de jeito nenhum. Sob hipótese alguma. Não pode se domesticar funcionário nenhum, nem aluno, nem educador. Nós não podemos realizar nenhum tipo de opressão. Nós estamos aqui partilhando conhecimentos. Bem, superando essa relação, que vocês vão provavelmente em outras disciplinas ter um aprofundamento, eu trago aqui a discussão sobre cultura. Bem, variadas discussões foram realizadas, ainda são realizadas, e a gente não pode se esquecer de que o entendimento sobre cultura, durante muito tempo, ele era utilizado para outras situações, para realizações materiais de um povo. E hoje a gente sabe que o conceito de cultura ele foi se transformando. Bem, final do século XVIII, o termo germânico cultur, ele era utilizado para simbolizar aspectos espirituais de uma comunidade, enquanto a palavra francesa civilization referia-se a realizações materiais de um povo. Sabemos que cultura hoje, em função de variadas discussões, vai ater-se a um sistema acumulado de símbolos, significados, ideias e regras sobre relações e modos de comportamento que condicionam o corpo e o dia a dia das pessoas. E aí a gente sabe muito bem que a cultura, como todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de sociedade, vão fazer jus a muito do que hoje em dia ainda acontece, tal como a inspiração de Edward Taylor. E aí a gente sabe que a cultura ela vai ser uma manifestação presente em todos os grupos sociais, e aí nós temos as heranças, geração a geração partilhando diferentes conhecimentos, sabedorias, formas de agir, de pensar, de refletir, e que vão corroborar e se expressar das mais diversas formas: oral, tátil, degustação. Gente, o nosso Brasil, por exemplo, ele é um grande encontro de culturas. Basta ir investigar a formação do povo brasileiro, como o Darcy Ribeiro, que foi um dos pesquisadores que a gente comentou, salvo engano, na unidade 2, ele vai trazer um documentário muito legal chamado O Povo Brasileiro. Tem no YouTube gratuito e também tem o livro, né, onde ele vai explicar o entrelaçamento das variadas formações com as quais o Brasil ele hoje se tornou, ou seja, quais formações? A lusa, a afro e a indígena. E aí, anterior a esse processo, a gente sabe que desde a antiguidade foram comuns variadas tentativas de se explicar a diferença de comportamento entre homens e mulheres, a partir de variações em diferentes ambientes físicos. Ora, o porquê que as pessoas em climas quentes tinham a natureza mais passional e as de climas mais frios, eles eram mais introspectivos ou considerados mais frios? Será que o clima ele era um agente determinante? Daí, vários investigadores e pesquisadores, eles fizeram, né, uma série de pesquisas
lá nos anos de 1920 para saber, né, se existia esse determinismo geográfico. E o que é o determinismo geográfico? É acreditar que algumas características de ambiente físico condicionariam a diversidade cultural. E esses investigadores observaram que, olha, pode até existir, mas isso não pode ser o determinante. Existem, né, as refutações. E o que é uma refutação? É quando não se concorda com aquilo que muitas pessoas dizem. E aí esses pesquisadores como Boas, Wissler, Kroeber e tantos outros, a partir de 1920, eles fizeram essa investigação e identificaram que não existiria nada que determinasse, né, uma cultura ser daquele jeito em função da localidade e suas condições climáticas, como as imagens aí nos mostram, né? As pessoas que são os lapões aqui acima e os esquimós aqui abaixo. Ah, professor, mas o que é que pode, né, trazer à tona essa relação? Ora, eles até podem ter uma influência, mas não é isso que vai ser o determinante. Existem também as correntes evolucionistas que vão evidenciar ou tentar trabalhar essa relação dos estágios diferentes do processo de evolução sendo colaboradores daquilo que vai determinar situações adversas na atualidade. E aí a gente sabe muito bem que não necessariamente isso também vai ser algo determinante. Haja vista que todas as pessoas elas vão se relacionar. E aí, né, no século XX, foram considerados como referência, né, o etnocentrismo, ou seja, essas trocas, essas partilhas culturais, elas vão, de certa forma, contribuir para o que venha a ser uma relação cultural. E aí a gente vai observar que a cultura, para alguns pesquisadores, vai ter uma série de vertentes ou também entendimentos diferentes, tendo por base também os pensadores, né? Aí a gente vai observar que o Franz Boas, né, que ele nasceu na Alemanha, estudou física e geografia, ele vai ter um entendimento, né, ele vai buscar a comparação entre populações para ver o que existe ali de interessante. Ele vai perceber, né, que tem, né, uma certa diferença, né, e ele vai desenvolver o chamado particularismo histórico e denominar esse estudo, né, ou os estudiosos que vão se alinhar ao seu pensamento como escola cultural americana. E, segundo ela, diz que cada cultura segue seus próprios caminhos em função dos diferentes eventos históricos que enfrentou. Então, não existe nada que determine. Cada lugar, por exemplo, na região Nordeste, tem suas especificidades, não há uma uniformidade. Até mesmo os nossos sotaques, eles são diferenciados. Vocês devem talvez estranhar o meu modo de falar. Eu não sou do Rio Grande do Norte, eu não nasci no Rio Grande do Norte, eu sou alagoano, resido em Maceió. E eu converso com diferentes pessoas de vários lugares do Brasil, desde sempre. Não sei se isso também vai colaborar para que eu tenha essa forma de falar, ou me expressar, entonação, enfim. E aí o Kroeber, ele vai trabalhar um artigo denominado superorgânico, ele vai mostrar como a cultura atua sobre o homem. Mas não é sobre mim, vamos focar no conteúdo, porque o Kroeber, ele vai mostrar que os seres humanos criaram seu próprio processo evolutivo. E aí, ele, nesse estudo, vai procurar mostrar que, superando o orgânico, os seres humanos, de certa forma, vão se libertar da natureza. Mas existem estudos que tentam fazer a reconexão sociedade e natureza. Mas, no caso dele, é a cultura que vai, de certa forma, contribuir para que essa dissociação aconteça. Mas não basta a natureza criar indivíduos altamente inteligentes. Isto ela o faz com a seguinte frequência, mas é necessário que se coloque ao alcance desses indivíduos o material que lhes permita exercer a sua criatividade de uma forma revolucionária.
A imagem acima mostra uma série de pessoas das mais diferentes cores, prováveis lugares, e que elas podem, de forma revolucionária, ultrapassar as condições de determinações. E aí essa charge ela vai evidenciar um pouco do que muitas pessoas ainda discutem sobre a chamada evolução humana, as diferentes eras, né? Nós estamos na era do computador. Que sujeitos, homens ou mulheres, nós somos dentro dessa relação em meio a uma educação do no campo? É algo a se refletir. Mas existe também uma nova abordagem que ela foi possível quando se tem a realização e a prática do trabalho de campo, que foi um método de pesquisa do Brynolfsson Malinowski. E aí existia anteriormente esse processos antropólogos de gabinete e graças ao Bronsland nós vamos ter, né, essa incursão e conhecimento sobre várias culturas. E com base nesses trabalhos de campo, foi se conhecendo e se socializando muito do que hoje a gente, por exemplo, encontra na internet. A partir desse método do trabalho de campo, que eu acredito que muitos de vocês, quando forem realizar suas investigações, vão ter que recursar, experienciar, e das escolas também, ele é imprescindível, pois se a gente conhece outras populações, a gente vai aprender, entender sua língua, suas regras sociais, seus costumes. E algumas situações podem até nos espantar, mas outras vai até se superar ou se surpreender. E aí, essa relação comparativa ela pode ser muito produtiva. Eu estou aqui buscando fazer uma conexão, estou tentando fazer uma conexão com aquilo que na contemporaneidade a gente operacionaliza. Então, nada do que a gente pensa que hoje é novo é tão novo assim. Existe também o método descritivo, que descrevia variadas etnias, que é a denominada etnografia. Existem vários estudiosos que assim o faziam com diferentes populações e também considerando, né, uma espécie de participação com essas populações. E aí existem outros métodos, como o funcionalista, que a cultura ela era entendida como uma forma integrada, o entendimento sobre as instituições, sendo elas mantenedoras de uma dinâmica social. E aí a gente vai ver dentro dessa relação de entendimento do social uma aproximação com as ciências biológicas, no sentido de compreender essas populações. E aí a gente vai ver que outros estudiosos eles vão também expressar outras tendências. Alguns deles, como Claude Lévi-Strauss, vai estar estudando melhor e se aprofundando questões estéticas, religiosas, formas culturais das mais diversas, né? E aí é interessante, né, que a gente também repense algumas práticas de alguns pesquisadores, entendendo ou buscando entender o que que acontecia naquele tempo e espaço onde ele pesquisava, para que ele tivesse também um determinado pensamento sobre, por exemplo, o evolucionismo, que o Levi ele expressava e entendia o evolucionismo como uma tendência de repudiar pura e simplesmente as formas culturais. Então é muito interessante também entender como é que alguns pesquisadores eles vão entender os variados processos que vão mover e movimentar os pensamentos. E aí, dentro dessa relação, ele vai adentrar nas camadas do estruturalismo e vai entender que existe uma primeira norma. Então, ele vai acreditar que existem algumas determinações. Uma dessas situações que seria a proibição de algumas situações sociais, como o incesto, que seria uma situação de comportamento que talvez não fosse aceita. Essas necessidades estruturais, como entendimento de vocábulos, gramáticas, vão também orientar algumas escolhas desse pesquisador. Mas existem também outros que vão por outros caminhos,
como o Leslie Wright, né, que era um antropólogo norte-americano, que ele observava que essa passagem provável de um estado animal para o humano considerava, né, essa relação da geração dos símbolos, a codificação e a decodificação. E outro, como o Gertes, né, ele vai trabalhar com antropologia interpretativa para entender que a cultura não é homogênea ou coerente, que a cultura ela pode também, né, trazer um outro entendimento de significados. E essa relação pode ser entendida como um sistema simbólico de comportamento que vai contribuir também para um estudo que na área da educação também pode acontecer. Mas existem também outras situações que a gente vê cada vez mais viva ainda, principalmente nas organizações, que é a dita cultura organizacional, onde culturas, valores, crenças, elas vão ali se fazer valer a pena mesmo da humanidade. Quando eu menciono isso, diz respeito às formas e formatos como algumas sociedades elas vão se permitir a algumas opressões. E aí a gente começa a ver isso muito vivo a partir da década de 1960, quando existe uma sofisticação de modelos, principalmente aqueles que vão via setor produtivo, como o toyotismo, né? E o taylorismo também. E aí a gente vai observar que existem várias correntes de estudo que trazem a cultura como uma manifestação concreta e gerenciável. No entendimento como cultura organizacional, traz à tona símbolos, imagens, mitos, histórias, linguagens, rituais, cerimônias, hábitos e valores, artefatos visíveis da organização, como a organização espacial, a arquitetura, móveis, espaço físico, a partir de Schein. O Trevenet, né, vai falar que a cultura ela não é passível de gerenciamento e de controle. O Cavedon vai ter um entendimento de que a cultura ela deve ter um enfoque, algumas implicações importantes e não pode ser gerenciada, mas sim compreendida, né? E diz isso justamente em função das relações que se envolvem nos mitos, né? E aí a gente não pode se esquecer de que além de uma provável estrutura de pensamento, a gente pode também, de certa forma, talvez entender o que está sendo moldado pela televisão, pelos livros, pela internet. Que cultura nacional, regional, formação étnica, religiosa está sendo, de certa forma, ordenada para que nós pensemos ou nós sejamos. É muito importante que a gente esteja atento a como essa modulação da cultura organizacional está feita, porque muitas das vezes nós, educadores, quando nós vamos às escolas, principalmente às escolas do campo, nós ainda estamos nos embriagando do discurso do agronegócio, que não é aquela mesma situação das vivências reais do povo do campo, que são os pescadores, os agricultores familiares, os camponeses. Sim, agricultura familiar e campesinato são dois conceitos distintos. Pesquisem, gente, pesquisem, né? Eu aqui estou dando algumas inspirações. Por quê? Porque a gente, às vezes, parte de uma perspectiva relativista. Todas as sociedades, elas podem, de certa forma, se tornar o seu próprio centro. Ora, o que seria a cultura brasileira realmente, considerando-se uma infinidade e diversidade de populações? É muito importante que a gente tenha nota e tome nota sobre isso. Essas populações que vocês veem nessas imagens visuais, elas vão também nos evidenciar, talvez, alguns pré-conceitos, ou seja, conceitos que vêm antes daquilo que a gente quer entender. Talvez alguns de vocês se espantem com essas imagens, mas elas vão dizer um pouco de quem são esses povos. Ora, e vocês se intrigam com a forma de se vestir de algumas populações do mundo, modos de agir, de se organizar? Pois é, é muito importante também que a gente tente entender por que será que eu tenho um pré-conceito com as pessoas que são ou têm tatuagens ou usam piercings.
Será que elas trazem consigo alguma relação cultural? É muito importante que vocês também realizem essa investigação e se dispam, né, das vaidades. Bem, o etnocentrismo, né, ele, de certa forma, pode ser uma cegueira para diferentes culturas, porque pode acreditar ou fazer com que a gente entenda que existe uma cultura melhor do que a outra. Então, por isso, a gente precisa ter muito cuidado com relação a tudo isso, né? Então, algumas situações de preconceitos, elas podem estar acontecendo em função disso. Então, gente, nós somos educadores do No Campo. Mesmo que vocês não estejam nas áreas do No Campo, cuidado, prudência, se dispam das vaidades. Cada um de nós aqui está lá indo para aprender e aprender com populações. Se permitam também a aprender, a compreender, sejam escuta também. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se espanta com modos de vestir, de agir, de falar. Não sejamos fomentadores dos preconceitos ou de culturas dominantes ou acreditar que a minha cultura é a melhor ou a pior do que a do outro. Essa imagem visual, ela é bem interessante, intrigante, né? Nós lamentavelmente sabemos que algumas mulheres elas vivem em situação de opressão, mas lamentavelmente, né, no caso nosso, nós vamos aqui observar essa moça de provável situação geográfica de morada no Oriente Árabe, em que ela totalmente se utiliza. Mas, espera aí, o que é que será que além das questões que podem envolver, né, as opressões, acontece naquele ambiente? Será que é um local com muita insolação? É interessante a gente investigar. Quando eu mencionei insolação, raios solares o dia todo, né? Ou proteção contra poeira. Enfim, não estou aqui defendendo, não. Mas é importante tentar compreender todos os lados da moeda, né? Mas eu não estou aqui defendendo as opressões que o machismo está realizando com algumas mulheres, não, certo? Só estou aqui colocando a imagem no intuito de tecer considerações sobre uma provável crueldade da dominação cultural. E aí, né, muitas das vezes a gente fica dizendo ou nominando que o que é o meu é o certo, o seu é o errado, enfim, seus conceitos são estranhos, então muita prudência, nós, educadores, por isso que é importante a gente ter um momento de escuta e também o da fala para que a gente possa, né, trilhar por um caminho que seja melhor, evitando atritos e conflitos. Existe também a discussão que envolve o multiculturalismo, que é um movimento que visa reconhecer diferenças entre etnias e grupos sociais de maneira a celebrá-las e reforçá-las. E aí essas discussões elas também são realizadas em alguns blocos econômicos, como a União Europeia, né? Nós também trazemos à discussão a alteridade, que é uma concepção que parte do pressuposto básico de que todo ser humano ele é social, ele interage e ele é interdependente de outros indivíduos. E aí, antropólogos, cientistas, eles vão afirmar a existência do eu individual, só é permitida mediante o contato com o outro. E esse outro é uma própria sociedade que é diferente do indivíduo. Existe também o relativismo cultural, que é um conceito que vai se referir ao simples fato de que aquilo que é considerado como verdadeiro, valorizado, esperado em um sistema social, talvez não seja para outro. É um conceito que vai apontar para o fato de que diferenças culturais entre povos não constituem níveis diferenciados de evolução cultural ou social. E aí, ainda precisamos estar atentos que ainda existem situações velhas e persistentes, que são teorias que atribuem capacidades específicas inatas a raças. Foi um período muito problemático da história mundial, que espero que eu não mais, nós não precisamos mais desse momento abjeto, né? Que trouxe muita opressão, apartheids e tantas outras situações problemáticas que dividiram populações e contribuíram para diferentes problemas
que até hoje ainda as marcas não conseguiram apagar. Ainda no que diz respeito a essas discussões, a gente precisa observar que algumas pessoas acreditam ainda que diferenças genéticas elas poderiam ser determinantes, mas elas não são. E aí a gente precisa romper também com muitas situações. Vocês estão vendo aí uma tirinha da Mafalda, produzida por Quino, onde a mãe ela vai estar organizando toda a casa e a Mafalda ela vai perguntar para a mamãe: "Mamãe, o que você gostaria de ser se você vivesse?" Essa relação de conversação entre Mafalda e a mãe dela vai também trazer a seguinte situação, de que as mulheres, muitas das vezes, elas ainda vivenciam espectros da vida em divisão sexual do trabalho. Em algumas sociedades, ela ainda é cultural. E aí a gente adentra dentro desse grande objeto de estudo que é cultura, educação e conhecimento. Nessa discussão, alguns antropólogos vão trazer à tona categorias do pensamento, e elas não podem ser impostas de forma alguma. É preciso que a nossa cognição esteja relacionada ao contexto cultural. Nós, enquanto seres humanos, precisamos fazer bem o que é importante. Jean-Pierre Bourdieu e Passeron, em A Reprodução, vão falar que existe ainda um déficit cultural daquilo que é nominada por camada mais pobre. E ela ainda culturalmente ainda circula para explicar o fracasso escolar. E aí existem as instituições. Todos nós podemos criar uma instituição, elas podem sofrer várias mudanças. Estado, família, escola, religião, empresa. E você? Qual é a mudança que quer realizar nesses espaços? Precisamos, sobretudo, entender que o saber é o poder de alguns sobre muitos. E na sociedade capitalista, poder é também uma condição para saber. Nas sociedades mais complexas, esse movimento pode causar desigualdades. Nós somos trabalhadores. Nós não podemos mais perder a visão do conjunto da produção e de seus problemas. Nós precisamos saber e poder. Entendendo que a escola cada vez mais ela é institucionalizada. Mas não é só nela onde nós aprendemos. A escola ela tem uma função tida como transmissão, socialização, criação e organização do conhecimento socialmente produzido. Ela, de certa forma, vai perdendo essa função quando se torna exclusivamente reprodutora. Vamos pensar uma nova escola, uma escola do No Campo, por justiça social, que cada vez mais seja e esteja para a população do No Campo, trazendo as ciências para a realidade, superando e ultrapassando as fronteiras fora da escola, para que o nosso conhecimento ele seja útil. No que diz respeito à avaliação, nós teremos um material onde você vai fazer download, vai responder as perguntas e devolver na plataforma. O total da atividade vale 0 a 100 pontos e ela foi consubstanciada em diferentes referências. Eu agradeço a todas e todos. Dúvidas? Nós temos a nossa tutoria virtual e também presencial. Não deixem de entrar em contato também com o professor. Desejo a todas e todos bons estudos e sigamos felizes aprendendo cada vez mais e superando diferentes opressões. Forte abraço.